para vocês o Programa de Ações Integradas pela Vida. O Programa de Ações Integradas pela Vida ele é um programa de extensão vinculado à Universidade Federal do Ceará, mais precisamente ao curso de Psicologia. Embora algumas das ações elas tenham iniciado em 2010, que foi o ano que eu passei no concurso para a UFC, ações como, por exemplo, o atendimento de pessoas idosas, em casas de acolhimento e também ações vinculadas ao CAPS infantil, que foram os dois primeiros eixos de intervenções que eu fiz em termos de extensão. O PAN, de fato, como programa e não como projetos específicos, ele nasce em 2015. E aí ele nasce em 2015 com dois eixos. Pode passar para o próximo slide, Ivni. Ele nasce com dois grandes eixos, tá? Que são, na verdade, dois grandes projetos, que é o NUPI, pode deixar nesse slide, que é o NUPI e o NAPEF. O NUPI é o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e o NAPEF é o Núcleo de Apoio a Pessoas Feridas, que no primeiro momento ele foi um projeto de atendimento a mulheres vítimas, mulheres em situação de violência, certo? Das mais diferentes violências, a gente construiu um projeto piloto de um plantão de acolhimento a essas mulheres na clínica escola no ano de 2016. Ele funcionou no ano de 2016 e 2017. Tá? Foram 2 anos, 2016 e 2017, foram 2 anos que ele funcionou, porque em 2019 eu saí para licença capacitação e 2020 nós tivemos o Covid. Então, a missão do PAN, né, ele foi criado, sobretudo, para desenvolver ações permanentes de promoção da vida com base na integração e respeito às diferenças humanas. Então, se vocês me perguntassem, Michele, como é que você, em 3 palavras, como é que você traduz, né, o PAN? Integração, respeito às diferenças e aos direitos, os direitos humanos de maneira geral. Então, para que ele existe? Tá? Essa é a nossa principal finalidade, para ajudar e apoiar as pessoas a melhorarem a qualidade das suas vidas e, sobretudo, a ampliarem a consciência sobre si mesmas e o mundo que as rodeiam, por meio de ações de psicologia e de práticas integrativas que unam, né, além daquelas famosas dimensões que nós estudamos ao longo da nossa formação, formação cognitiva, formação afetiva, formação física, formação social, mas que envolva também esse conceito mais amplo, que é o conceito de espiritualidade. Pode passar, Ivne. Eu apaguei o negócio aqui, eu não tô descobrindo onde é que passa. Gente, eu tava me achando super entendida da tecnologia. Pronto. Não tem problema, não tem problema. Nós temos basicamente três eixos, né? Então, eu falei de 2 projetos, mas nós temos 3 eixos, que são os eixos condutores das nossas ações, que o primeiro eixo é o eixo de saúde, que é o eixo principal, por isso que aparece aí no slide um tamanho maior, porque, de fato, é o nosso eixo principal, e permeando esse eixo principal tem 2 dimensões, que é a dimensão da educação e a dimensão da espiritualidade, tá certo? Bom, Ivne, pode passar o próximo slide e ir para o seguinte, porque eu já falei desse dali, né? Que, na verdade, o PAN ele é dividido em 2 grandes projetos. E aí, se nós pensarmos o PAN em termos de estrutura, né, para além desses projetos, ou seja, cada projeto ele está vinculado a essas 3 dimensões, a dimensão de extensão, pesquisa e formação, que são o tripé das instituições de ensino superior no nosso país. Né? Então, toda instituição, todo trabalho, toda intervenção que se faz dentro de uma IES se reza, né? se usa como base, como pilar, a junção de ações que se deem nessas 3 interfaces. A interface da extensão, que é justamente você trazer algum tipo de intervenção para a comunidade, seja interna ou externa, a interface da pesquisa, que é você produzir conhecimento interno e externo, e a interface da formação, que também é interna e externa, tanto para o público interno, que são os alunos, os professores que fazem parte da instituição, quanto para o público externo, uma formação continuada da comunidade a partir dos conhecimentos que são desenvolvidos dentro da universidade. Então, em extensão, nós temos o plantão de PIX, que é presencial e que não funcionou no ano de 2020, e nem em 2021 de forma presencial. Em 2020, nós tivemos a tentativa de fazer algumas práticas online, entre elas a meditação e a hipnose.
A meditação nós tivemos bastante êxito, a hipnose nós tivemos que dar uma retroagida, porque havia muito desconhecimento por parte da comunidade desse recurso, e você fazer hipnose também online tem uma série de dificuldades. Então, nós tiramos essa prática e, basicamente, trabalhamos em 2020, dentre as práticas integrativas ofertadas por nós no PAN, online, de forma online, apenas com a meditação. Tá? Em 2021, a gente não tem previsão, até porque nós desenvolvemos uma parceria com o LACES, que é um grupo da enfermagem, coordenado pelo professor Michel, que é tanto professor da graduação como da pós-graduação, e esse programa ele oferta grupos de meditação. Então, quando nós precisamos internamente, nós encaminhamos as pessoas para esses grupos que estão sendo desenvolvidos de maneira online nas sextas-feiras, a partir das 18 horas, por esse programa. Então, internamente, a gente não está mais ofertando práticas integrativas, embora seja um dos nossos eixos de trabalho. O segundo eixo de extensão é o PAN Solidário, tá? Ele iniciou em 2019, em março, quando a Covid disparou, né? A primeira coisa que me veio foi: as pessoas vão adoecer mentalmente. Ou seja, as pessoas já vêm no processo de adoecimento, esse processo de adoecimento vai ser agravado, primeiro pela questão do distanciamento social. Eu não tinha dimensão na quantidade de mortes, né, e na dificuldade que as pessoas teriam em relação a elaborar o luto dessas mortes. Isso eu não tinha dimensão na época, mas eu tinha certeza que, por conta do distanciamento social, nós iríamos ter um agravamento, né, e um comprometimento da saúde mental da população brasileira. Também não tinha ideia, à época, da vulnerabilidade social que a Covid acarretaria para a maior parte da população, principalmente aquela que já está em vulnerabilidade social, tá certo? Eu não tinha dimensão disso na época, mas já sabia de antemão que nós teríamos o agravamento. E aí, além disso, nós tínhamos um movimento tanto do nosso departamento quanto do Conselho Federal de Psicologia de como é que eu posso dizer, de proteção à categoria. E essa proteção pela categoria significava reafirmar a necessidade do curso de psicologia ser presencial e não ser remoto. Né? O que a gente acabou vendo é que a pandemia ela ganhou uma dimensão tão grande que o próprio Conselho Federal de Psicologia, depois do nosso departamento, teve que retomar algumas decisões, entre elas a própria decisão dos atendimentos remotos, como prática de estágio. Tá certo? Mas desde aquela época, a Ivne foi minha estagiária, né, Ivne? Então, desde março, a gente começou a pensar para garantir o atendimento aos estagiários, mas, sobretudo, além de garantir o atendimento, a formação desses estagiários, garantir, sobretudo, o atendimento à população. Porque o Conselho ficou tão preocupado em se proteger e proteger a categoria que ele esqueceu uma das principais dimensões que ele defende como bandeira, que é o atendimento à população. Certo? Principalmente a população mais vulnerável, ou seja, a população que não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir fazer um atendimento presencial, certo? Então, a partir dessas reflexões, eu juntei um conjunto de alunos e um conjunto de profissionais, e nós começamos a ofertar o atendimento online, dentro de um curso que nunca, né, ou pouco se falou de atendimento online, no que diz respeito ao atendimento clínico. Então, a gente teve que construir tudo do zero com os alunos, e foi tudo muito intuitivo. Né? Eu diria que foi muito por tentativa e erro. A Ivne foi uma estagiária desse período e ela vivenciou mais do que outros estagiários esse processo mesmo de vamos tentar, vamos ver o que dá certo, o que não dá certo. E o fluxo que eu vou apresentar para vocês é um fluxo que nós chegamos depois de várias alterações, depois de vários percursos. Tá certo? Então, o PAN Solidário ele surge especificamente durante o período do Covid, para atendimento online e, em especial, aos alunos de ES públicas. Esse era o nosso público inicial. Na verdade, minto, né? O nosso público inicial era estudante de psicologia, mas estudante de psicologia é altamente resistente. Então, a gente começou a ampliar, porque o estudante de psicologia não vinha para a gente. Quando é que o estudante de psicologia começou a vir para a gente? Quando a coisa começou a apertar mesmo. Já lá no final de 2021 é que os estudantes começaram a vir para a gente de psicologia. Até então, nós não tínhamos procura, eu tinha estagiário, então eu precisava, né, criar alternativas, e aí nós começamos a ampliar o público, e aí fomos para estudantes de ES públicas, não só da psicologia, mas de outros cursos, e não só da UFC, mas também da UES e do IFCE. Então, foi mais ou menos esse o nosso percurso.
E o projeto Arco-Íris, ele surge durante esse período, né? Ele surge no final do ano passado como ideia, mas ele começa a ser implementado esse semestre, com a entrada do Tiago, da Laura, da Simone, que são psicólogos que estão à frente, e mais alguns estagiários que tinham interesse nessa temática. Porque o que eu vi? Se os nossos alunos de ES pública estavam desassistidos, muito mais desassistidos a comunidade LGBT. Certo? LGBT+. Ou seja, a gente tem muitos projetos vinculados a muitas minorias, mas, em particular, né, essa comunidade ela é mais vítima de violência, certo? Ela tem menos políticas públicas direcionadas a esse público, e você imagina toda essa realidade frente à dinâmica do Covid. Certo? Então, por exemplo, uma das coisas que me motivou, duas coisas me motivaram. Primeiro, os nossos alunos não tiveram, ao longo da sua formação, digamos, subsídios, né, que são importantes em termos de informação para lidar com a comunidade. Quando eu fui coordenadora da clínica, o Tiago foi mais ou menos, Tiago foi antes, acho que na época que você estava lá, eu não lembro se eu fui coordenadora nessa época ou se eu estava só como supervisora, mas enfim, quando eu fui coordenadora da clínica, uma das situações que eu vivenciei foi o Janaína Dutra nos procurando como coordenação, porque uma das alunas que atendiam na clínica escola insistiu em não atender a pessoa pelo nome social, atender apenas pelo registro da documentação. Isso parece algo simples, mas para quem convive com a comunidade LGBT, principalmente a comunidade T, isso dispara uma série de gatilhos. E é algo que uma informação faria diferença. Então, uma das coisas também que me preocupou foi justamente não ter essas discussões na formação do nosso aluno, principalmente do nosso aluno que está em clínica. E a segunda é que eu tive algumas situações que eu presenciei, né, de jovens, né, que durante a pandemia foram expulsos de casa, né, e antes da pandemia também, e que ficaram, né, e que justamente foram expulsos porque, né, compartilharam com a família ou a família descobriu, e que não tinham lugar e que não tiveram assistência para, né, fazer esse percurso. Foi quando isso me chamou a atenção, eu comecei a discutir com algumas pessoas e a gente montou esse projeto para realmente atender a comunidade, mesmo eu não tendo uma formação e uma capacitação para isso. E foi por isso que nós começamos a convidar pessoas para falar, né, para que eu pudesse entender. Eu comecei a ler mais e fazer esse mesmo movimento com os alunos, né? Então, que bom que vocês estão conosco e que vocês já têm uma experiência, já têm uma leitura, porque vocês vão poder colaborar junto comigo e com os demais alunos na construção, realmente no atendimento de qualidade para essa comunidade. O segundo eixo, que é o eixo de pesquisa, hoje nós temos duas pesquisas em andamento, né? Elas ainda estão bem no iniciozinho, mas uma delas é a relação das PICs e a psicologia, onde a proposta é fazer um levantamento junto ao o nosso Conselho Regional de Psicologia para verificar quantos dos nossos psicólogos e como estão desenvolvendo as práticas integrativas em consonância com o conhecimento psicológico. Vai dar bastante pano para a manga essa pesquisa. E a segunda é os saberes populares e a espiritualidade como prática integrativa em saúde no Ceará. A gente quer fazer uma pesquisa com as benzedeiras, né, e verificar como a questão da espiritualidade, do uso de ervas, porque boa parte das nossas benzedeiras também, né, utilizam ervas na prescrição para as pessoas que as procuram, como esse conhecimento, de alguma maneira, né, está vinculado com a questão da saúde e da espiritualidade. Isso no eixo de pesquisa. Até aqui tudo bem? Vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Porque a imagem de vocês está paralisada. Está tudo certo? Estou vendo. Sim, tudo certo. Ok. Vendo e ouvindo. Estou vendo e ouvindo também. Joia. E o nosso terceiro eixo é o eixo da formação. E aí nós tivemos já alguns movimentos em 2021 em termos de formação. A gente teve um curso, mini curso, Manejo Clínico e Ideação Suicida, que foi com a professora Alessandra Xavier, da UES. Nós tivemos HIV no contexto clínico, que foi com uma equipe multidisciplinar, mas vários dos profissionais estavam vinculados à nossa rede de assistência a HIV no município e também profissionais vinculados ao Hospital São José, que é o hospital de referência em infectologia no município de Fortaleza, e a referência, na verdade, no estado do Ceará. Tá? E nós tivemos algumas palestras,
Tá? Uma delas vocês participaram, tanto o Tiago, a Juliana e o Tiago, que foi com o doutor Henrique, né? Mas também nós tivemos uma roda de conversa com três psicólogos que pertencem à comunidade LGBT. Eu acho que é muito importante a gente ouvir quem é da comunidade LGBT também, né? Para compreender quais são as demandas que surgem nesse contexto. E que falaram sobre a sua experiência com psicólogos tanto na rede social como na rede de assistência em saúde mental. E a nossa proposta é que ao longo, né, de 2021 a gente continue capacitando os alunos no que diz respeito a esses públicos. Pode passar, Ivni, para o próximo slide. Pronto, acho que a Ivni, acho que é bom. Essa é a composição do nosso programa hoje, certo? Ela tem como membros efetivos uma professora, que sou eu. Nós tínhamos duas professoras, mas uma delas passou por um concurso na Faculdade de Educação e hoje ela é vinculada à Faculdade de Educação e preferiu construir um projeto vinculado à Faculdade de Educação. Nós temos três psicólogos, né, que é a Laura, Simone e o Tiago, que estão atualmente como membros efetivos, 4 bolsistas, que é o Ezequiel, a Letícia, a Nayara e o Gabriel. A Nayara foi uma das que entrou aqui, a Ivni é nossa bolsista também, tá certo? Ela não está aqui nessa lista, porque a Ivni, a bolsa dela se encerra agora, e como ela está finalizando o curso, ela vai priorizar a monografia e o estágio, então ela não vai continuar como bolsista do programa, tá certo? Então isso já é, digamos, uma perspectiva atualizada. 3 alunos de graduação, que são o Roberto, a Carol e o Joab, e aí agora nós temos as 2 outras categorias, que são categorias temporárias e que elas variam de semestre para semestre, certo? O estágio, então hoje eu tenho 3 alunos de estágio 2 e 14 alunos de estágio 1, totalizando 17 alunos de estágio, tá? Entre alunos e alunas, né? Enfim, público diverso. Em relação aos voluntários, eu tenho 8 psicólogos voluntários, mais os 3 lá de cima, então eu tenho 11 psicólogos voluntários, sem vocês 2, né, que aí de 11 nós vamos para 13, e uma aluna de graduação de uma IES privada, que é a FIC, então ela atua no acolhimento. E aí agora eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso fluxo, certo? De como é que o PAN Solidário, que é onde vocês vão se inserir, como mais ou menos ele funciona, tá certo? Então, Ivni, pode passar para o próximo slide. Primeira coisa que é importante trazer para vocês é como as pessoas interessadas, né, elas podem se inscrever no programa. Então, o nosso processo de inscrição, todo o nosso processo ele é online, inclusive o processo de inscrição. Existe 3 tipos de formulários, 4 tipos de formulários na bio do Instagram do PAN. As pessoas, são 4 formulários, porque nós temos 4 categorias que hoje nós atendemos dentro do PAN. Nós temos os alunos de ES públicas e privadas, porque a gente ampliou para as privadas, mas sempre com um recorte de vulnerabilidade social, ou seja, aquelas pessoas que não têm condição, né, de ter acesso a esse tipo de serviço, justamente porque são desprovidas de recurso monetário. Segundo público que nós atendemos são as pessoas com HIV, pessoas que vivem com HIV, oriundas tanto no Hospital São José, quanto também dos CIES, né, que são os serviços vinculados à rede de saúde pública do município, que trabalha na orientação de pessoas que vivem com HIV. Nós temos o atendimento à comunidade LGBT+, e nós temos também o atendimento a professores da rede pública de ensino, né, tanto do município como do governo do estado. Tá? Se vocês me perguntarem, Michele, qual é a incidência maior de público? É alunos de ES e alunos e pessoas vinculadas à comunidade LGBT+. São o número maior de pessoas que nos procuram são desses dois segmentos. Agora é que nós começamos a divulgar com o público que vive com HIV, justamente porque os nossos alunos tiveram formação recentemente, eles concluíram agora a formação, e um dos cuidados que nós temos é que os alunos eles precisam ter o mínimo de informação para trabalhar com alguns públicos específicos,
né, que requerem deles no próprio atendimento informações que são informações bem específicas das comunidades. Então, esse público agora que está começando a inscrição, então a gente tem pouquíssimas inscrições desse público, a divulgação ainda está sendo desenvolvida, e pouquíssimos em relação aos professores. Então, os dois maiores públicos, de fato, é a comunidade LGBT, para a qual vocês foram convidados a estar nos ajudando, mas justamente eu disse para vocês que eu iria apresentar o fluxo para verificar se vocês têm interesse em trabalhar com outros públicos, até porque tem públicos que são afim. Por exemplo, um grande segmento das pessoas que vivem com HIV também pertencem à comunidade LGBT, embora nem toda pessoa que vive com HIV seja da comunidade LGBT. Então, talvez vocês tenham interesse também de atender esse público. Pode passar, Ivne. Como ser um voluntário do Põe Solidário, né? Então, primeiro aspecto é que todos os nossos atendimentos eu entendo como intervenções em psicologia nesse primeiro momento, certo? E por ser intervenções em psicologia, obrigatoriamente os voluntários, sejam voluntários em graduação ou voluntários graduados, eles precisam ter cursado o curso de psicologia e, no caso dos graduados, ter o CRP ativo. Ou seja, né, o seu CRP, você deve estar com todas as suas obrigações em dia junto ao conselho. Nayara, você levantou a mão. Gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, é só porque você comentou isso, e aí eu lembrei que hoje a gente teve uma inscrição no formulário de pacientes que convivem com HIV, mas a pessoa fazia parte da comunidade LGBTQIA+. Aí eu fiz o encaminhamento, mas eu queria saber se a gente dá prioridade nesse caso, para as pessoas do Projeto Arco-Íris, tipo, para as pessoas para os voluntários de lá fazerem o atendimento. Isso que eu vou perguntar para eles, né, para o Tiago e para a Juliana, se eles têm interesse em estar ampliando, porque eu sei que eles foram convidados pelo Tiago a trabalhar com as pessoas da comunidade LGBT que estão se inscrevendo no Projeto Arco-Íris. Mas eu acho que faz todo sentido vocês também atenderem as pessoas que têm HIV e que são da comunidade. Né? Então, mas eu gostaria de perguntar para ver se vocês se sentem à vontade, porque vocês vão precisar, de alguma maneira, também fazer algum tipo de leitura sobre HIV, porque, enfim, essa questão vai aparecer durante os atendimentos. Vocês gostariam de falar? Olha, por mim, sim, eu tenho interesse em todos os públicos que você apresentou, se tiver disponibilidade, todos os públicos eu tenho interesse. Eu esqueci de falar, mas eu estava na formação sobre HIV, eu só não assisti ela completa, mas teve um momento que eu assisti também. Joia, Ju. Tiago, você quer... Eu tenho interesse também, Michele, por mim tudo bem. Eu não estava nessa formação, mas eu posso estudar, posso ir atrás de material também, viu? A gente pode se comunicando, tá? Joia. Pronto. O que eu posso fazer se vocês tiverem interesse? Eu tenho um Google Classroom dos estagiários e tenho um Google Classroom do curso. Então, Tiago, você que não fez parte do curso, no Google Classroom do curso, eu vou estar disponibilizando, que eu ainda não disponibilizei, Ju, as aulas, os 2 dias de aulas que foram realizadas durante o curso. E na turma do Google Classroom dos estagiários também tem um material não só referente aos atendimentos desse percurso, né, que eu estou mostrando para vocês, mas tem algumas bibliografias, enfim, algum material que dá suporte. Se vocês tiverem interesse, depois vocês me passam o e-mail de vocês, eu boto vocês tanto no Google Classrooms, né, nos 2, como também eu insiro vocês no grupo do WhatsApp do Projeto Arco-Íris e nos demais grupos de WhatsApp para que vocês tenham todas as informações. Tá certo? Então, voltando. É preciso, então, ter o CRP ativo, né? É preciso estar vinculado a algum tipo de abordagem psicológica, mesmo que utilize mais de uma abordagem psicológica, né? Porque hoje a gente tem alguns profissionais que trabalham com múltiplas abordagens psicológicas, mas, enfim, é importante que você defina, pelo menos, né, qual é aquela que é protagônica na sua vida. No caso dos estagiários, que eles estejam nos 2 últimos semestres, e aí vocês vão ter um link que vocês vão preencher um formulário de adesão à atividade voluntária, tá certo? Esse formulário, ele é obrigatório,
porque para a nossa proteção e para a proteção da UFC, né, de que vocês, de fato, atestem que vocês estão no atendimento, que vocês estão numa atividade voluntária e não num trabalho efetivo, tá certo? Então, é um formulário Google, vocês preenchem, e aí no próprio formulário você diz se você concorda ou não de ser voluntário, e aí um outro aspecto, eu preciso da carteira do conselho de vocês, a fotocópia da carteira, que vocês vão enviar para o e-mail contato PAN-UFC. Não precisem anotar nada agora. Esse final de semana eu fiz uma mini cartilha para vocês. Então, tá tudo isso que está aqui na apresentação, mais outras informações, mais o nosso fluxo todo detalhado, passo por passo, vai estar nessa mini cartilha, que eu vou estar encaminhando para vocês assim que eu inseri-los, né? Vou pedir para o Tiago inserir vocês dentro do grupo Arco-Íris. Quando ele inserir, eu já envio esse material para vocês, tá certo? Então, não precisa anotar nada. Então, seguindo, né, agora eu vou falar um pouquinho, né, do nosso fluxo. Como eu disse anteriormente para vocês, quais são os públicos que vocês estarão ofertando atendimento, me parece que vocês têm interesse em estar trabalhando com todos, né, mas prioritariamente, claro, com a comunidade LGBT, que foi o que os trouxe, né. Então, as pessoas com diagnóstico de HIV, a comunidade LGBT, alunos de ES públicas e privadas e professores da rede pública de ensino. Que tipo de atendimento é ofertado? Então, agora eu começo no nosso fluxo. Nós temos 2 tipos de atendimento ofertados. Os 2 tipos de atendimento ofertados, eles têm um caráter focal e o tempo reduzido, ou seja, são 2 elementos que traduzem essas intervenções, ou seja, obrigatoriamente o profissional, seja no acolhimento, seja na curta duração, ele tem que fazer um recorte e ele tem que definir junto com esse usuário o tempo de atendimento deles, tá? O acolhimento psicológico é a primeira etapa do fluxo, tá? É um espaço de cuidado através de uma escuta sensível, ele é realizada numa única sessão, por estagiários de psicologia, e ela é seguida de encaminhamento interno para escuta de curta duração, que é onde vocês vão estar, tá? Ou externo para fora do serviço. Então, quando é que acontece externo? Né? Nós partimos do pressuposto que nós temos uma lista enorme de pessoas nos procurando. Então, aquela pessoa que nos procura, a gente vai tentar verificar se ela tem rede de apoio e se ela tem habilidades e competências para lidar com o problema que ela nos trouxe. Se ela tem, mas ela não tem consciência, o aluno, durante essa sessão de acolhimento, ele vai levar essa pessoa a ampliar a consciência sobre esse processo, ampliar a consciência sobre essa rede de apoio, ampliar essa consciência sobre outras redes de apoio externa que ela não tem compreensão que existam. Então, esse também é um papel importante do acolhimento, que é o papel de informação. E o terceiro aspecto, que é verificar com a pessoa quais são as habilidades que ela tem para lidar com aquele problema, que ela não tem consciência, mas que durante o atendimento o aluno percebe que ela disponibilizou através da sua fala algum indício de que existe. Então, esse é um dos objetivos do acolhimento. O segundo é a própria triagem, é observar qual é o grau de desorganização dessa pessoa. Se ela minimamente tem uma rede de apoio, se ela minimamente ela tem habilidades, ela só não tem a consciência sobre isso, o atendimento se encerra e o aluno faz algum tipo de encaminhamento para fora, né? Algum tipo de serviço que ela precisa, né? Que pode ajudá-la a manter minimamente esse equilíbrio. E no caso de média ou alta complexidade, ou seja, que a pessoa nem tem rede de apoio, ela não consegue, numa única sessão, ter essa consciência sobre habilidades, sobre o próprio problema que ela está trazendo, aí o aluno encaminha para a escuta de curta duração, que é com vocês. E aí vocês teriam em torno de até 4 atendimentos, tá? Vocês vão definir, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, mas até 4. Michele, pode passar de 4? Pode, porque eu acho que quem define isso é vocês. Mas vocês têm que entender que o que nós estamos ofertando não é psicoterapia por abordagem de longa duração. O que nós estamos ofertando é uma escuta qualificada de curta duração e que ela precisa ter um recorte e, portanto, um foco, e que ela precisa ter início, meio e fim. Ou seja, você tem um tempo de duração e durante esses 4 encontros ou 3 encontros, você até pode ampliar para 5 se você sentir necessidade ou até um pouco mais, mas ela tem que ter já negociado a priori com o seu usuário que ela tem início, meio e fim, tá certo? Então, isso é o fundamental. E por último, no último, né, o último que eu quero que vocês tenham bastante atenção a isso, já que nós não temos uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, né, interna, já que nós não estamos ofertando atendimento de longa duração,
ao final do último atendimento, é necessário que vocês façam algum tipo de encaminhamento. Ou seja, que vocês avaliem com o cliente o que ele precisa. Né? O que ele precisa para dar continuidade nessa busca de organização psíquica que ele veio, né? Se ele nos buscou, se ele veio até nós, é porque ele minimamente está precisando de alguma, né, orientação no que diz respeito a essa organização maior. Então, no último atendimento, você precisa fazer algum tipo de encaminhamento. E aí tem um formulário Google que vocês vão preencher e no final desse formulário vocês vão dar um encaminhamento e vão justificar a importância desse encaminhamento. Que ele tem que estar nesse formulário, mas o principal, ele tem que ter sido discutido com a pessoa que vocês estão atendendo nesse último encontro. A pessoa tem que entender por que vocês estão dando essa orientação. E, por outro lado, vocês têm que ter essa responsabilidade de dar essa orientação. Como é que funciona? A pessoa que chega a vocês não passou pelo acolhimento, então, quando vocês dão esse encaminhamento volta para essa pessoa que fez o acolhimento, que são os estagiários, e esses estagiários vão ligar depois que o atendimento de vocês se encerrou, para saber se a pessoa teve algum tipo de dúvida em relação ao encaminhamento de vocês. Vamos supor que a Juliana atendeu, né, uma mulher trans vítima de violência, certo? E ela pediu para que essa mulher trans procurasse o CREAS, o Serviço de Referência Especializada. A Juliana provavelmente não vai ter todas as informações, então ela vai dizer, olha, o acolhedor vai entrar em contato com você, para junto com você verificar qual é o seu bairro, de que regional esse bairro está, né, e entrar em contato para ver como é que está ocorrendo esse atendimento nessa regional. Vocês entenderam? Então, o trabalho de vocês vai estar muito conectado com os alunos de estágio que fazem o acolhimento, que vai ser a última etapa, que é fazer essa última orientação e verificar se essa pessoa conseguiu ou não alcançar esse serviço ou essa orientação que vocês deram lá no encaminhamento, que foi a última sessão de encontro com vocês. Até aí, tudo bem? Tá? Então, esse é o papel de vocês dentro do serviço, esse é o nosso fluxo. Falando assim, bem rapidamente, a gente tem uma central de agendamento, essa central de agendamento é composta por 3 alunos de extensão, uma delas é a Nayara, que está aqui, que fez a pergunta, né? A segunda é a Letícia e a terceira é o Gabriel. São as 3 únicas pessoas que vão estar em contato com vocês. Elas pegam a ficha de inscrição que a pessoa preencheu lá no formulário da bio que está no Instagram, elas verificam os horários que a pessoa colocou ali que tem disponibilidade, verificam a disponibilidade e o horário que vocês deram e cruzam. Aí a pessoa da central de agendamento entra em contato com vocês para verificar, olha, na terça-feira está ok, posso encaminhar alguém para você? Aí o Thiago diz, ok. Aí ela manda a resposta para essa pessoa e diz assim, fulana de tal, olha, na terça-feira, às 10 horas, o Thiago vai estar esperando, mas é protocolo que você confirme com o Thiago o horário e a plataforma. Porque essa é uma forma de garantir que, de fato, a pessoa, na terça-feira, às 10 horas, vai estar e o Thiago não vai ficar ali 10 horas esperando e a pessoa não aparecer. Então, a central de agendamento faz todo esse contato, mas é de responsabilidade da pessoa que se inscreveu confirmar com o profissional a plataforma e o horário. Se a pessoa não ligou e não confirmou com vocês, aí é importante que vocês mandem mensagem para essa pessoa da central de agendamento, que é o Gabriel ou a Nayara, para dizer, olha, fulaninha não entrou em contato comigo, porque a priori significa, então, que você não vai ter aquele atendimento naquele dia. E aí a gente tenta ver se tem mais alguém para encaminhar para você naquele horário que era da fulaninha, mas a fulaninha não confirmou. Michele, eu estou achando tudo muito complicado. Não se preocupem. Vocês lembram que eu disse que eu escrevi um manualzinho para vocês? Vou mandar o manual, vocês vão ler. E vai ter meu WhatsApp no privado. Vocês podem tirar todas as dúvidas a qualquer momento comigo. Tá certo? Bom, e aí essa pessoa passa pelo acolhimento. O acolhimento verifica se há necessidade de escuta de curta duração. Vai ser encaminhado a ficha de inscrição, a ficha de acolhimento para vocês. Então, vocês vão ter 2 documentos antes do primeiro contato com a pessoa, que o ideal é que vocês leiam antes da sessão. Aí, o que acontece? Vocês vão fazer os atendimentos da pessoa. Como o nosso conselho exige o registro, vocês vão fazer esse registro, mas esse registro fica de posse de vocês, certo? Caso haja necessidade de produzir algum documento, esse documento é produzido por vocês a partir do registro de vocês. O que é que vocês vão enviar para o PAN? Vocês vão enviar para o PAN aquele formulário de encaminhamento. É isso que fica conosco, tá? As informações dos atendimentos, elas são prioritárias de vocês.
Às segundas-feiras, à noite, nós temos supervisão. Antes de eu conversar com vocês, eu estava em supervisão com os alunos. Se vocês quiserem participar da supervisão, ela está aberta para vocês participarem. E a minha ideia é, ao longo do semestre, né, no finalzinho desse semestre e no início do próximo, a gente ter rodas de casos clínicos, onde a gente vai discutir através de diferentes abordagens os casos que nós estamos atendendo, tanto os de vocês da escuta como os do acolhimento. Dúvidas, colocações? Gostaram, não gostaram? Enfim,